Essa Bom, net do Luz e Vegas aí, pessoal. ainda tem isso, né? Essa Tá, mas internet é de agora Fox tá. Vega, professor. Voltou a tela aí, né? Voltou a Voltou tela. sim. Voltou, professor, Beleza. voltou. Então, gente, como eu estava dizendo, né, o perigo é a situação, né, o formato com que determinada atividade ela pode vir a acontecer, né? Diferente do risco, né? O risco ele vai ser o produto entre a probabilidade, ou seja, a possibilidade do evento ocorrer ou não, né, vezes a severidade, ou seja, vezes o impacto que ele vai gerar, a consequência, né, da atividade, que pode ser insignificante, pequena, média, né, grande ou gravíssima ou irreparável, né? Existem vários livros aí, diferentes literaturas que fazem a classificação desse tipo de risco. Então, o risco ele necessita, né, costumeiramente ele necessita ser quantificado, né? E geralmente isso é necessário quando os danos eles podem ser de grandes proporções, né, em relação a perdas de vidas humanas ou perdas econômicas, né? No caso de vazamento de gases letais na indústria petroquímica, acidente em usinas nucleares, né? Vazamento de cargas tóxicas durante o transporte, próprio acidente com óbito, né? Devido ao trabalho em altura na construção civil. Então, são diversos aí os fatores, né, que levam a gente a estar quantificando o risco, né? Então, assim a gente pode dizer o seguinte, ó, o que é identificar, o que a gente faz com perigo, né? Perigo nós identificamos, ou seja, nós observamos quais são as condições que podem causar, né, potenciais danos. E com o risco, a gente avalia, ou seja, a gente avalia a probabilidade de ocorrência, né, e as consequências do evento que venha a gerar, né, algum tipo de dano. Então, olha só, existem várias metodologias para fazer a avaliação de risco, né? Existem várias metodologias para se fazer esse tipo de avaliação. Na verdade, nós temos cursos, né, diversos cursos específicos, e quem, depois que formar, né, tiver interesse de atuar na área de engenharia de segurança, naturalmente vai fazer uma análise mais... Professor, quase. Realmente, eu fiquei quase nada. Não deu para entender. Parecendo que tá gaguejando. Ela para, né? Então, olha só, gente. Parece que para só na hora mais interessante. Então, assim, Na hora que tá começando o assunto, aí trava. Aí buga tudo. Então, quando começa a ficar bom o negócio, já era. É desse jeito. Oi, vocês estão me ouvindo aí, gente? Então, olha só, gente. Como eu falo... Ainda tá dando erro, professor? Oi? Oi? Professor, não tá dando para entender. Opa! Não tá dando para entender porque sua voz está cortando muito. Tá. Melhorou agora? Professor, o senhor já fez um teste no Skype? Não, A não, última não. aula que nós teve do professor foi no Skype, até que não tava travando, não. Pois é, mas é uma definição da Moço, instituição, isso aí vai tem ser que usar o internet. aplicativo Zoom. Sim. Também. Sim, mas também está sendo só o áudio. Oi? Liga aí, porque ontem não estava ligado, não, né? Um aparelho. Ainda não saímos do quarto slide, velho. Então, gente, olha só. Como eu estava dizendo, existem vários métodos, né, e técnicas para avaliar risco, né? Obviamente, numa disciplina num curso, né, mas num curso assim mais bem elaborado, obviamente, naturalmente, vocês terão que fazer uma análise e avaliar uma metodologia de risco bem mais pesada, mas para se tratar de Travou de novo, bugou. não tem como a gente não pensar, né, em técnicas.
Então, existem várias maneiras de você trabalhar a questão da avaliação de risco, né? E, independente do modelo que você trabalha, a principal questão que tem que estar observando é a técnica e a correlação que você vai fazer em relação ao risco, né? Então, aqui tem um exemplo aqui de uma matriz, né, para você fazer aqui uma avaliação de risco, né? Então, observe que, independente do tipo de situação, tá, o risco ele vai ser avaliado sempre pelo produto entre a gravidade, ou seja, o que gera, né, aquela determinada exposição de risco, né, multiplicada pela probabilidade dela ocorrer, ou seja, a relação entre a gravidade e a probabilidade dela ocorrer, né? Então, aqui tem um exemplo aqui, ó, de uma avaliação, de uma matriz de avaliação de riscos. Ó. Observem aqui que a matriz ela correlaciona, né, a probabilidade com ela correlaciona a probabilidade Professor, Opa, não tá aparecendo os slides pra gente. não? Peraí. Tem alguns minutos isso. Ah, é porque é a minha internet. Agora ela vai... Voltou aí, né? Voltou sim. Tá. Não, é a minha internet. Agora ela vai caminhar. Então, olha só, gente. Existe uma correlação, né, entre a matriz que relaciona a probabilidade da ocorrência do evento com a sua severidade, né? Então, observem aqui, ó. As probabilidades de acontecer, eles dividiram aqui, ó, em frequente, provável, né, improvável, remota, extremamente remota. Então, ela vai aqui de uma probabilidade quase impossível de ocorrer até uma probabilidade considerada frequente. Até uma probabilidade considerada frequente. E ao lado aqui, nessa mesma correlação, nós temos E ao lado aqui, nessa mesma correlação, nós temos a severidade do evento, né? Pode ser menor, baixa, moderada, alta ou muito alta, né? Então, o que a gente... Então, gente... Oi, pessoal. A sala já está aqui me avisando aqui que tem que fechar, né? Mas aí eu vou finalizar essa parte aqui, pelo menos. Então, olha só. Finalizei, professor, que agora que tá bom. Então, Tá só bom. dentro da gestão de saúde e segurança do trabalho, o que a gente gerencia, né? Perigos, riscos e acidentes, né? Então, o que são perigos, né? Como eu já falei, perigo é a causa, ou seja, os fatores que geram exposição ao risco. O que é o risco? É a probabilidade vezes a gravidade da ocorrência de um evento, né? Ou seja, o risco vai ser a exposição dos perigos somado à possibilidade daquilo ocorrer. E os acidentes nada mais vai ser do que a gravidade, né, propriamente dita da ocorrência, né, de estar acontecendo um determinado evento. Então, o que é gerenciar risco? Ó, gente? Gerenciar risco é um processo de tomada de decisão, né, que visa minimizar as consequências de possíveis eventos negativos no futuro. Ou, em outras situações, maximizar os benefícios de possíveis eventos positivos. Então, gerenciar risco significa construir um processo, né, para administrar e tomar decisões, né? O gerenciamento de risco ele ocorre o quê? É uma função de controle, né? Então, uma vez que você visa a manter um determinado perigo dentro dos limites. Então, gerenciar risco é identificar um determinado risco,
fazer a avaliação daquele risco, né? Criar uma resposta para esse risco avaliado, ou seja, o que dá para fazer com aquela condição de risco? Dá para eliminar ela? Dá para reduzir? Né? Dá para transferir? Ou dá para reter? Então, uma vez construída a resposta, você tem que monitorar a atividade. Então, esse ciclo aqui, gente, ele é interessantíssimo. Por quê? Porque todos os programas de controle, né, de saúde e segurança dentro da construção civil, eles são concebidos com base nessa metodologia aí, né? Então, uma vez definida quais são as funções laborais dentro de uma obra, depois de definida essas funções, faz-se uma avaliação dos riscos gerados para cada função, e para cada risco gerado, você tem que ter uma resposta de como você vai eliminar, reduzir ou transferir ou reter aquele determinado efeito, né? Além dessa resposta, você precisa criar uma condição para monitorar, ou seja, para ficar analisando e avaliando se realmente a decisão que você tomou está surtindo efeito, né? Em relação à questão do gerenciamento do risco em questão, né? Então, nós temos aqui algumas definições de acidente, né, que eu falei ontem, só relembrando aqui. Então, eu postei lá no ambiente virtual já a lei para vocês, a 8.213, né? Essa lei aqui, ela trata do regime previdenciário, né? Só que para a gente ela tem uma importância grande, porque é essa lei que define o que é acidente de trabalho, né? Então, o que é acidente de trabalho, gente? Acidente de trabalho é o que decorre do exercício do trabalho a serviço da empresa, né? Que provoque lesão corporal, perturbação funcional, cause algum tipo de morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho, né? Então, nós temos basicamente 3 tipos de acidente, né? O acidente, que é aquele que provoca lesão imediata, né? Corte, fratura, queimadura ou óbito, que é o chamado de acidente típico. A doença profissional, que são doenças adquiridas a partir do desenvolvimento, né, da atividade profissional. E o acidente de trajeto, que eu também já comentei ontem, que são os acidentes que é sofrido pelo empregado fora do local horário de trabalho, mas um acidente oriundo, né, no percurso da residência dele para o trabalho ou do trabalho para a residência. Então, basicamente, esses são os 3 tipos de acidentes, né? E esses acidentes, obviamente, eles são gerados a partir de riscos observados em cada atividade, e esses riscos levantados caracterizam situações de perigo, né? Ou seja, situações onde o perigo é eminente para determinada condição. Então, essa definição de acidente aí para a área de prevenção, ela é insuficiente, né? Por quê? Porque ela tem que ter uma lesão, né? Existem várias evidências aí que os acidentes com vídeo são apenas a ponta de um determinado iceberg, né? Então, você tem aí um número muito maior de casos, né, que ocorre, gerando apenas perda de tempo de materiais. Então, numa visão mais aí de segurança do trabalho, de prevenção, o acidente de trabalho ele é todo e qualquer evento inesperado e indesejável, que interrompe a rotina normal de trabalho, podendo gerar perdas pessoais, materiais ou, pelo menos, de tempo, né? Então, o que seria aí o acidente, né? Acidente é uma ocorrência não planejada, instantânea ou não, decorrente da interação do ser humano com o seu meio ambiente físico e social de trabalho, né? E essa interação, ela provoca lesões ou doenças, né? Ou danos materiais. Então, toda obra, como eu falei para vocês, né? Uma obra, ela fica caracterizada, uma grande obra, ela entra para a história ou devido a um grande acidente, ou devido a algum grande perda ou dano, né, estrutural. Então, acidente sempre é algo que não é lembrado nem visto com bons olhos dentro de uma obra, né?
Então, os acidentes eles podem ocorrer de maneira individuais, né? Quando ele afeta um indivíduo ou um pequeno grupo, né? Então, as consequências do acidente ela está relacionada diretamente à vítima. E os acidentes eles podem também serem acarretados nas organizações, né? Ou seja, acidentes podem gerar grande proporção e prejuízo, né? São raros, mas, porém, quando ocorrem, trazem consequências catastróficas, né? E dificilmente uma organização, dependendo do porte dela, consegue sobreviver a um devido a um prejuízo, né? A um tipo de prejuízo desse tipo, né? A gente pode elencar bem aí o exemplo da Vale, né? Da mineradora agora, com aquele acidente que ocorreu lá em Brumadinho, né? No estado de Minas Gerais, está aí pagando indenizações milionárias aí, né? E buscando sobreviver no mercado de trabalho. Então, o acidente é um problema, né? Dentro da construção civil e ele precisa ser trabalhado para ser evitado ao máximo. Então, aqui tem alguns exemplos de acidentes organizacionais. Então, faltou o que aqui? Segurança no processo, né? O coletivo que estava desenvolvendo essa atividade teve alguma falha aí na execução, né? Ou falta de observação de alguém. Então, acidentes desse porte aqui em organizações, dificilmente as mesmas elas de fato se recuperam. Gente, é o seguinte, o Zoom está aqui já dizendo que eu só tenho mais 1 minuto, tá? Já dei uma estabilizada na internet, eu vou encerrar essa primeira aula, né? Aí a gente faz o intervalinho aí de 15 minutos, 14 minutos, e aí às 20 horas eu volto com o resto da aula, tá ok, gente? Dá até para jantar agora. Dá até para jantar. Ok, professor. Beleza, obrigado. Isso é falso, Neto. Ai, ai, olha o cara. Bartião, Puxa tá de segurança saco. do trabalho. E aí, galera, beleza? Boa noite aí. Só ouvindo mesmo. Tava muito ruim o áudio, cortando demais aqui, chefe.